Salmo 49. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra. Versículo 1. Visto se tratar de um chamado global, o Salmo de hoje contém uma mensagem que se aplica a todos, sem distinção, tanto plebeus como os da fina estirpe. Não é apenas uma questão que envolve os ricos, mas todos juntamente, ricos e pobres. Existem ricos que não se encaixam na realidade deste salmo, porém, há pobres que podem estar vivendo isso. Não é difícil apegar-se às coisas que ocupam um lugar onde somente Deus deveria estar. No final das contas, porém, essas coisas são deixadas para outros quando a vida se vai. Estamos diante de uma mensagem de advertência a todas as pessoas, inclusive àquelas que pensam estar longe dessa realidade. Todo ser humano está sujeito a agir como se fosse viver aqui para sempre, e chegam a dar seu próprio nome às suas terras. E como um Salmo 23 às avessas, a morte é o seu pastor, e ao invés de habitar na casa do Senhor para todo sempre, Salmo 23, versículo 6, a sepultura é o lugar em que habitam. No entanto, a certeza dos salmistas e a que deve transbordar de nosso coração é que nada neste mundo e nem todas as riquezas que possam existir podem ser comparadas ao preço que foi pago pela nossa redenção, pois ela é caríssima. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este foi o inigualável preço pago para Deus nos remir do poder da morte. Não podemos permitir que coisas perecíveis ocupem o lugar do eterno em nosso coração, e nem precisamos temer os que nos perseguem e usam de glórias terrenas para nos oprimir, pois o pastor deles não é o nosso pastor. Lembrem que uma das características principais das ovelhas de Cristo é que elas seguem a sua voz, pois o conhecem. Elas conhecem o preço de seu resgate, sabem a que voz seguir e não dão ouvidos a estranhos. João capítulo 10, versículo 5. Não fomos criados para ser levados como ovelhas condenadas à morte, mas Cristo tomou para si essa cruel penalidade e como cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele pagou o maior resgate da história da humanidade, uma vez para sempre, para nos livrar do pastor da morte e nos tomar para si. Que possamos reconhecer as nossas limitações e que o que temos vem de Deus. Então, estas coisas serão consideradas um nada comparado ao que Cristo nos deu na cruz. Tudo. O caminho das ovelhas de Jesus pode apresentar o vale da sombra da morte, mas lembre-se de que ele é apenas um pedaço do caminho e não o destino final. Que a nossa riqueza seja ouvir a voz do nosso bom pastor e segui-lo por onde quer que formos. Então, habitaremos em sua casa e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, ovelhas de Cristo. Rosana Garcia Barros.